Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva e o tema de hoje será sobre atenção primária à saúde. Esse tópico ele vem na mesma esteira da discussão de modelos tecnoassistenciais e de redes de atenção à saúde. Lembrando que a atenção primária à saúde não é um conceito exclusivo do sistema brasileiro de saúde. Então, nós iniciamos recordando um pouco do modelo flexneriano, que é baseado no relatório Flexner de 1910, onde nós temos uma organização hierárquica entre a estrutura do sistema de saúde. Então, nós podemos definir entre profissões, colocando algumas profissões acima, e quando se coloca acima, significa geralmente de maneira mais importante ou mais reconhecida no sistema. Colocamos alguns serviços acima de outros e, invariavelmente, colocamos os profissionais da saúde acima da população. Essa lógica hierarquizada é uma lógica ainda bastante presente, mas que também foi bastante questionada porque apresenta limitações na forma de explicar o processo de adoecimento ou mesmo de resolutividade do sistema de saúde. Essa crítica surgiu em outros países, mesmo próximo do relatório Flexner. Um exemplo é o relatório Dawson, que foi originado na Inglaterra em 1920, ou na década de 1920, que se baseava em uma configuração do sistema de saúde centrada na necessidade do usuário. Então, se o relatório Flexner tentava organizar um sistema de saúde para melhor trabalho do profissional de saúde, o relatório Dawson se organizava pela melhor resposta às necessidades da população. Essa imagem é uma imagem derivada do próprio relatório, onde você já percebe uma organização em rede mais sistêmica, e para que essa organização seja sistêmica, você naturalmente precisa de algumas características para o sistema de saúde. E eu vou ressaltar apenas algumas delas, mas uma é entender que a oferta do sistema é adequada e proporcional às necessidades da população em um determinado território. E para isso, você organiza os serviços de saúde em função das necessidades da comunidade. Uma ressalva que acredito também bastante importante é que tem uma mudança no processo de gestão e planejamento desse sistema. Porque se eu quero que tudo opere como uma única ação articulada, eu preciso ter um processo mais centralizado e definidor de gestão. E aí nós chegamos à atenção primária à saúde. O relatório Dawson ele não enuncia a atenção primária à saúde, mas ele é o embrião de um pensamento que depois vai chegar, em 1978, à Conferência de Alma-Ata. Essa é uma conferência que ocorreu no antigo Cazaquistão, integrante da também extinta União Soviética, que também foi chamada de Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. E o que essa conferência representou? Ela foi uma tentativa global de reorganização dos sistemas de saúde nacionais, pensando em ampliar o acesso e os cuidados à saúde em uma estratégia que foi nomeada também, como está ali no slide, de Saúde para Todos no ano 2000. A intenção em 1978 é que até o ano 2000 nós tivéssemos uma saúde mais plena e índices de algumas doenças, especialmente aquelas evitáveis, bastante contidos no mundo. Essa estratégia levantou 4 pontos principais. Um deles, que saúde fosse entendida como um direito. Então, apesar de nós termos na nossa Constituição a inovação de saúde como direito de todos e dever do Estado, a noção de saúde como direito já era anterior à Constituição de 88 no âmbito global. Em vários países isso se implementou de uma maneira bastante importante, inclusive com sistemas universais aos moldes que o Sistema Único de Saúde organizou, como por exemplo a Inglaterra. Canadá também fez um movimento nessa direção. E para que fosse um sistema mais amplo, universal e que fosse um direito assegurado, o Estado teria que ter um papel crescente no setor da saúde. Para isso, também se pensava a atenção primária como uma porta de entrada ao sistema de saúde, ou seja, ela seria uma reguladora, uma organizadora. E aí, quando se diz atenção primária, não era um conceito exatamente
consolidado, mas a ideia de ter cuidados primeiros. Quais são os primeiros cuidados que as pessoas precisam? Então é importante desde então, de 78, nós não associarmos atenção primária com uma atenção de menor qualidade. E para isso, essa estrutura de saúde, ela também visava a promoção da saúde. E aí cabe destacar que a promoção da saúde aqui está associada com desenvolvimento social e econômico. O que aparece para nós na Constituição de 88, associando o conceito de saúde a condições de lazer, a condições econômicas, condições educacionais, já tinha um movimento internacional que reconhecia isso. É uma novidade relativa ao Brasil, naquele contexto de ditadura militar que nós vivíamos. E a atenção primária, ela depois, mais tarde, por uma pesquisadora norte-americana, que ela trouxe a questão de sistematizar atributos da atenção primária. E esses atributos que estão listados ao lado, eles estão contidos neste livro aqui acima, que é um livro facilmente encontrável, onde ela relata uma série de situações ou de aplicações da atenção primária, inclusive com algumas experiências exitosas, mas principalmente ajuda a sistematizar o que são esses atributos e até hoje são utilizados na literatura para enunciar o que seria atenção primária efetivamente. Os atributos são, primeiro, contato, entendido como atenção primária sendo a porta de entrada do sistema. Então você deveria prioritariamente entrar no sistema de saúde pela atenção primária. Longitudinalidade, ou seja, a atenção primária acompanha você ao longo da sua vida e do seu desenvolvimento. Você estaria vinculado desde o pré-natal, durante a sua primeira infância, durante a adolescência, a fase adulta, até o seu processo de envelhecimento, e aí você tem um vínculo permanente e longitudinal com o sistema de saúde, não somente quando você apresenta uma necessidade de doença. A integralidade, que se aproxima com o que o Sistema Único de Saúde incorporou, de atendimento a necessidades trazidas pela população, necessidades que podem se misturar com questões clínicas, assim como questões sociais e econômicas. Coordenação do cuidado, quando nós dizemos que é necessário ter uma centralidade dessa organização do sistema, muitas vezes se lembra do gestor maior na saúde, o Ministério da Saúde, um secretário estadual de saúde. Porém, essa coordenação da gestão ela não interfere na clínica. O que se diz que a atenção primária ela faz uma interferência na clínica ao ser a porta de entrada e definir para onde essa pessoa deve ir. Então, a melhor decisão clínica acaba sendo a partir da atenção primária. Por isso também que a atenção primária precisa de pessoas que tenham uma capacidade ampla de avaliação, ou os generalistas, que fazem uma avaliação preliminar e decidem encaminhamento aos especialistas. A questão de orientação para a comunidade, o que significa que as necessidades de saúde elas devem ser pensadas conforme o contexto social, econômico e cultural daquela comunidade onde se aplica. Então, um exemplo que a gente poderia pensar na questão de orientação para a comunidade é que nós temos algumas populações com condições vulneráveis bastante importantes e você não pode pensar nas mesmas prescrições para pessoas que têm uma renda maior, porque em algum momento pode haver dificuldade de acesso ao medicamento, locomoção até o serviço de saúde, deslocamento ao local de trabalho, vulnerabilidade das crianças que são cuidadas por avós ou, enfim, gerações anteriores. E entendendo que toda essa complexidade se mistura no processo de cuidado individual, a atenção primária não se foca no indivíduo descontextualizado. E por isso que vem a competência de centralidade na família. Você só entende um processo de adoecimento individual se você entender em qual contexto ele ocorre. Então, uma pessoa que está passando, por exemplo, por um período depressivo, isso pode ter relação com um familiar que perdeu emprego, com um paciente idoso que faleceu. Então, essas relações familiares determinam um processo terapêutico individual. E por último, a questão de competência cultural, que ela se aproxima com a questão de orientação para a comunidade, mas tem questões culturais muitas vezes particulares. Então, por exemplo, se você vai falar de uma população quilombola, onde muitas vezes a questão da gestão do tempo
ela é diferenciada, ou mesmo uma comunidade indígena, você não pode fazer uma prescrição de administração medicamentosa que leve em consideração um relógio. Por exemplo, você precisa tomar o medicamento às 8 da manhã, às 8 da noite. Se esse horário não é uma competência cultural, aquela comunidade, por exemplo, não utiliza essa referência, você vai precisar fazer adaptações, porque você precisa oferecer dentro daquele contexto e não descontextualizar para que aquela resposta de saúde seja efetiva. E nós temos algumas adaptações e experiências brasileiras de atenção primária. Aqui eu vou anunciar 3 delas, que são as principais que se implementaram no Brasil e que, em alguma medida, até hoje convivem em um grau de disputa por vigência, vamos chamar assim. Então, se nós lembrarmos a Conferência de Alma-Ata, em 1978, na década de 80, logo após, o Brasil recebe as influências desse modelo de atenção primária. Só que nós estamos, nesse contexto histórico dos anos 80, passando por um processo de dificuldades econômicas, enfim, um sucateamento do setor público. Então isso faz com que a atenção primária no Brasil, em 1980, se implante de uma maneira chamada, na literatura, de seletiva. E aí é uma organização de saúde para pobres. Então até hoje existe uma certa herança cultural de associar a atenção primária à saúde como saúde para a população mais pobre. A problemática de fazer essa associação é que nós oferecemos uma saúde para pessoas mais pobres e mais vulneráveis também de maneira mais frágil, tecnicamente inclusive. Então, o que as pessoas recebiam era um pacote básico de intervenções, basicamente vacinação, alguns procedimentos de baixíssima complexidade tecnológica, e o foco era nas doenças mais prevalentes e decorrentes dessa vulnerabilidade extrema, como, por exemplo, a relação materno-infantil, doenças evitáveis na primeira infância, pré-natal, doenças infecto-contagiosas e particularmente aquelas que têm um contexto agudo. Pensando na vulnerabilidade brasileira, as medidas principais eram voltadas à higiene, saneamento básico, educação escolar e educação das comunidades para cuidados e autocuidados de saúde, utilizando muito do recurso local. E aí, de novo, o recurso local não era para que a população se apropriasse do seu processo de cuidado, mas principalmente porque existia um menor investimento para esse processo de cuidado do Estado. Se fazia um investimento muito baixo e procurava-se, por isso, mais procedimentos de baixo custo. E nesse período, a atenção primária ela virou quase uma antítese do hospital. Ou seja, nós tínhamos hospitais com alta complexidade, uma ambiência agradável, e nós passamos para a atenção primária, onde era próximo da população, quase um processo caritativo, né, de auxílio de caridade. E aí a APS, ou Atenção Primária à Saúde, fica sendo oferta de serviços para pobres. Né? Então essa é uma herança cultural bastante forte que nós ainda temos. Na década seguinte, nos anos 90, então, nós já temos o Sistema Único de Saúde e nós organizamos melhor a atenção primária, alinhado com o que seria a proposta internacional, porque não daria para dizer que a proposta dos anos 80 era exatamente o que estava pensado internacionalmente. E aí nós organizamos a atenção primária como uma referência de fluxos dentro do sistema. E aí vem a atenção primária como níveis de atenção. Claro que se você tem atenção primária como níveis de atenção, significa que você tem a primária e o próximo nível secundária e o próximo nível terciária, podendo chegar até o nível quaternário de atenção à saúde. A atenção primária, então, nesse contexto, vira a porta de entrada, mais ou menos aos moldes que já era previsto na atenção primária internacional, com um local de cuidados para a maioria das necessidades, entendendo que a maioria das pessoas não precisam de urgências e emergências, sendo focado em serviços ambulatoriais não especializados. Aí nós já tínhamos uma equipe mais ou menos pensada para cuidados, de novo, de menor complexidade tecnológica, mas não necessariamente tão básicos quanto aquele modelo anterior.
Se o modelo anterior se aproximava muito mais a uma noção de saúde de guerra, de campanha, aqui nós temos já um molde de saúde de menor complexidade tecnológica. Não de menor complexidade geral, porque um problema de saúde sanitário, econômico, misturado com questões culturais, é muitas vezes mais difícil de resolver do que uma situação clinicamente aguda. E a grande mudança que ocorre é o perfil de profissional desejado ou demandado pelo sistema. E essa mudança ocorre principalmente na categoria médica, que tinha de alguma maneira uma certa resistência a esse modelo. Então você acaba tendo um modelo formativo diferenciado para a atenção primária, principalmente o chamado médico de família, ou médico de família e comunidade, que vai ser um profissional generalista responsável por fazer toda essa articulação no sistema. E aí a atenção primária se torna um dos níveis de atenção, o principal de ingresso. Se você está passando por uma situação aguda, você poderia ingressar também, por exemplo, uma emergência, mas igual não seria o caminho previsto, usual e desejado. E o último modelo, que é a partir dos anos 2000, onde nós temos mais políticas públicas que enfatizam a consolidação do SUS, é a atenção primária chamada integral. E talvez seja o momento onde a atenção primária brasileira se reencontra com a proposta original da atenção primária internacional da década de 1970, que é uma atenção primária que reorganiza e muda inclusive a regulamentação do sistema de saúde. Aí nós já temos os valores do SUS incorporados, então é uma atenção primária que visa proteção social e acesso universal, direcionando-se mais da ideia de tratamento que se tinha lá na década de 80, passando para a prevenção na década de 90 e chegando aqui à promoção da saúde. Aí o envolvimento com os aspectos comunitários é um pouco mais ousado, porque você deseja que aquele local seja não só uma comunidade saudável no sentido de evitar doenças, mas saudável no sentido de promover modos diferentes de vida e possibilitar existências diferentes para as pessoas. E aí a atenção primária se torna uma coordenadora da resposta do sistema, sempre integrada com a participação da sociedade. Essa é uma diferenciação também importante, muito fortemente induzida pela Lei 8142, que fala da participação da comunidade, dos conselhos de saúde, e a atenção primária se torna o local preferencial dos conselhos locais de saúde, conselhos locais e conselhos distritais, né? Então o vínculo da atenção primária com o controle social é muito mais forte a partir dos anos 2000. A grande complexidade desse modelo é que a atenção primária começa a demandar muito mais recursos para isso. Então essa é uma estratégia organizativa do sistema mais cara, porém ela é efetivamente uma reorganização do sistema. Espero que tenha ficado claro para vocês a questão da atenção primária e também por que a atenção primária à saúde ela se articula muito bem com a proposta do Sistema Único de Saúde. Por isso que ela acaba sendo uma das estratégias, não só de organização, mas de consolidação do Sistema Único de Saúde, principalmente se nós pensarmos no modelo internacional de atenção primária à saúde. Até a próxima aula.